Sabe aquela sensação de frio na barriga quando as notícias mostram o mercado de ações despencando? Pois é, muita gente sente isso. Mas e se houvesse uma forma de olhar para essa montanha-russa toda, não com medo, mas com calma e até confiança? É justamente essa a proposta de Tony Robbins no livro Inabalável. Ok, então o que é ser inabalável? É bem mais do que só ter segurança financeira. É sobre construir uma fortaleza mental. É um estado de espírito que permite atravessar as piores tempestades, sejam elas financeiras ou não, e sair do outro lado com a paz de espírito intacta. É sobre ter o controle, não do mercado, mas de si mesmo. E essa é uma verdade absoluta. As crises vêm. Não é pessimismo, é realismo. O mercado tem ciclos. A grande sacada do livro é nos dar um verdadeiro manual de instruções, um playbook, para não apenas sobreviver a essas quedas, mas para de fato prosperar com elas. Transformar o que a maioria vê como crise em oportunidade. Vamos entrar então na primeira parte, a tempestade financeira inevitável. A ideia central aqui é uma mudança de perspectiva gigantesca. As quedas, as correções, a volatilidade, nada disso é um defeito do sistema. É uma característica. É como as estações do ano. Depois do inverno, sempre vem a primavera. Entender isso é o primeiro passo para a tranquilidade. E essa citação resume tudo. Os investidores que realmente têm sucesso não são videntes. Eles não perdem tempo e energia tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. O foco deles é outro: preparação. Eles constroem uma estratégia tão sólida que ela aguenta a turbulência. No fim do dia, a preparação sempre, mas sempre, vence a previsão. Certo. Uma vez que a gente aceita a natureza cíclica do mercado, o próximo passo é desconstruir algumas ideias erradas que nos contam sobre dinheiro e riqueza. É aqui que a gente muda o foco, de simplesmente ganhar dinheiro para, de fato, investir de forma inteligente. Esse aqui é um clássico. Aquele pensamento de que, se eu ganhasse o dobro, todos os meus problemas estariam resolvidos. Acontece que o livro mostra inúmeros casos de pessoas com salários altíssimos que terminaram sem nada. A verdade nua e crua é que a riqueza não está em quanto se ganha, mas no que se faz com o que se ganha. E essa frase é a essência de tudo. É a transição de ser a pessoa que corre atrás do dinheiro o tempo todo para se tornar a pessoa para quem o dinheiro trabalha, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É sobre criar um exército de pequenas notas que trabalham e se multiplicam, gerando crescimento passivo e, finalmente, a liberdade. Tá, mas como se faz isso na prática? Tony Robbins não inventou isso do nada. Ele foi atrás de mais de 50 dos maiores gênios financeiros do nosso tempo. Gente como Warren Buffett, Ray Dalio, e ele percebeu que todos, sem exceção, seguem 4 princípios básicos. É o DNA do sucesso nos investimentos. E aqui estão eles. Primeiro, entender as regras do jogo. Ninguém vence sem saber como se joga. Segundo, controlar o que se pode controlar. Deixar de se preocupar com o que é imprevisível e focar nas próprias ações. Terceiro, modelar o sucesso. Para que reinventar a roda se já existe um caminho testado e aprovado? E quarto, talvez o mais difícil e importante, dominar a psicologia emocional. Porque o maior inimigo de quem investe, muitas vezes, está no espelho. E por trás de todos esses princípios existe uma força da natureza, uma força que, dizem, Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo. E ela é a verdadeira mágica por trás da construção de riqueza a longo prazo. Este gráfico aqui é a prova visual disso. A diferença que 10 anos fazem é brutal. O investidor A, que começa aos 20, termina com um patrimônio muito, mas muito maior que o B, que esperou até os 30. Isso é o poder dos juros compostos em ação. É uma bola de neve que cresce sozinha. O tempo, não o timing perfeito, é o maior aliado que existe. Mas digamos que alguém seguiu tudo isso, construiu um patrimônio sólido, e aí, acabou? O jogo da vida foi vencido? É aqui que o livro dá um passo além. Porque acumular dinheiro por acumular é um jogo vazio. O dinheiro é uma ferramenta, não o destino final. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se dinheiro fosse a resposta, por que a gente vê tantas histórias de pessoas incrivelmente ricas que são profundamente infelizes? A resposta para essa pergunta revela o que talvez seja o maior paradoxo do sucesso. Para ilustrar esse ponto, a fonte traz o exemplo poderoso e trágico de Robin Williams, um gênio amado por milhões que alcançou o topo do sucesso profissional, mas, por dentro, enfrentava uma batalha imensa. A lição é dura, mas necessária. Sucesso externo sem plenitude interna é a maior das derrotas. E é por isso que Robbins defende que uma vida extraordinária
exige o domínio de duas habilidades. De um lado, a ciência da realização, a capacidade de definir metas e alcançá-las. É a estratégia, o foco. Do outro, a arte da plenitude, a habilidade de sentir alegria, gratidão e amor no momento presente. Uma sem a outra é uma vida incompleta. E no fim, tudo se resume a estas verdades. Que o segredo de viver é doar. Que a nossa realidade depende do nosso foco. A gente pode sempre achar o que está errado, mas também pode achar o que está certo. Que os verdadeiros tesouros, como saúde e relacionamentos, não têm preço. E que a apreciação, a gratidão pelo que já se tem, é o antídoto mais poderoso contra o sofrimento. Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: qual é o primeiro passo? Talvez o primeiro passo seja simplesmente uma decisão. A decisão de assumir o controle, de se educar, de não ser mais refém do medo do mercado. E lembrar, sempre, que o objetivo final não é só ter uma conta bancária recheada, mas construir uma vida verdadeiramente rica em todos os sentidos.